seja bem-vindo ao canal Doutor Condomínios. Você está preparado para o tema de hoje? Pois é, um tema revestido de polêmicas, mas nós estamos preparados para tratar cada aspecto jurídico desse tema, que é o condomínio pode proibir a locação de unidades residenciais pelo aplicativo Airbnb? Esse tema merece muita seriedade, o que vai ser feito aqui hoje com bastante responsabilidade no canal que você gosta e que você acompanha no seu condomínio. E nós vamos já começar fazendo uma comparação, que é uma dúvida pertinente de todos. Afinal de contas, o aplicativo Airbnb, que faz a locação por curta temporada, ele se enquadra na lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91? Então nós já vamos responder para vocês de antemão que a lei do inquilinato, ela fala em curta temporada para moradia. Guarda essa palavra, porque essa palavra é fundamental. Para moradia, ou seja, por curta ou longa duração, a pessoa que está entrando no imóvel com fins de moradia, ela está ali estabelecendo um domicílio por um determinado tempo, que não é 5, 7 dias, nós estamos falando de um tempo maior, quer dizer, 3 meses, que é o mais comum, a curta temporada, que é aplicada e tratada pela lei do inquilinato. Isto significa que, primeira coisa que tem que se ter em mente, a lei do inquilinato não é aplicável para reger as relações causadas pela locação do aplicativo Airbnb, porque as locações do aplicativo, elas são locações extremamente curtas, cujo fim não é a moradia. Lembra ali atrás quando a gente falou? Não é moradia. A locação pelo aplicativo Airbnb sempre tem uma destinação turística e por isso sempre ela é revestida de períodos extremamente curtos. Pessoas que às vezes vão para um congresso em determinada cidade, pessoas que vão para a praia, pessoas que vão pegar eventos como circos, teatros, shows e vão passar 1, 2, 3, 7 dias, às vezes até muito, 15 dias, até um mês, dependendo do grau das suas férias, mas objetivando sempre conhecer um local, conhecer uma cidade, conhecer um evento. Então já começamos a ter uma ideia de que a aplicação do Airbnb é resultado de uma intenção turística, diferentemente da lei do inquilinato, cujo fim não é turismo, é moradia. Ok, pessoal? Então, partindo desse princípio, em qual lei se aplicaria a relação ocasionada pela locação do aplicativo Airbnb? Gente, a lei destaco aí para vocês na tela neste momento. Olha só. Lei 11.771/2008. Isso mesmo, guardem esse número de lei, porque nós vamos destacar agora o artigo que se aplica de forma bem clara às questões, às relações oriundas do aplicativo Airbnb, que é o artigo 23. Prestem atenção o que o artigo 23 da Lei 11.771/2008 diz. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviço de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso e cobrança de diária. Olha só, nós já estamos falando da locação
da unidade, do estabelecimento e cobrança de diária. Já começamos a ver elementos que fazem enquadrar muito bem a relação do aplicativo Airbnb com o que nós estamos falando da Lei 11.771/2008, que trata sobre o turismo. E aí, destacamos também na sua tela, veja o parágrafo 1º do artigo 23, o que ele dispõe. Olha só. Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou administrem em condomínios residenciais a prestação de serviços de hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas, bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata esta lei e seu regulamento. Olha só, pessoal, que interessante. Se já tínhamos elementos no artigo 23 para enquadrar a locação do Airbnb na lei de turismo, no seu parágrafo 1º já não restou mais dúvida nenhuma quando ele fala sobre as unidades residenciais e que elas têm que se submeter ao cadastro da lei de turismo que estamos tratando. Então, nós já começamos a verificar que o proprietário de unidade residencial já começa a ter preocupações em formar o cadastro de acordo com a lei e devendo seguir requisitos que ela trata. Não basta simplesmente no aplicativo ele colocar o seu imóvel e receber uma diária, porque aí ele está sendo ilegal, burlando a Lei 11.771/2008, quando ele deixa de fazer o cadastro que a lei fala. Esse cadastro não vai ser objeto do nosso tema hoje, mas vai ser objeto do nosso tema, o artigo 24, que nós vamos falar agora também, que vai deixar vocês bem esclarecidos sobre o tema. Vejam só o que diz o artigo 24 da Lei 11.771/2008, que está aí na sua tela. Os meios de hospedagem para obter o cadastramento devem preencher pelo menos um dos seguintes requisitos: possuir licença de funcionamento expedida pela autoridade competente para prestar serviços de hospedagem, podendo tal licença objetivar somente partes da edificação. E a linha A, preste atenção, estamos destacando na sua tela neste momento. Convenção de condomínio com previsão de prestação de serviços hoteleiros aos seus usuários. Gente, olha só o que o artigo 24 prescreve. O condomínio, ele tem que estar preparado para oferecer serviços de hospedagem. Então, não se trata de uma decisão unilateral do proprietário que acha que pode alugar sem entender as normas do condomínio, que vai funcionar o aplicativo, que vai legalizar a situação. Pelo contrário, o proprietário de unidade residencial, ele está atuando de forma ilegal quando ele está num condomínio que, pela lei de turismo, não está equipado nem preparado para oferecer serviços turísticos aos seus frequentadores. E outra coisa, o alvará, o proprietário da unidade residencial, ele tem alvará para prestar serviços de locação para o turismo via aplicativo Airbnb? Pois é, maioria, para não dizer 100%, não tem. Então, nós estamos tratando, pessoal, artigos, remissões jurídicas para melhor esclarecer a dúvida de todos, principalmente do proprietário que nos assiste agora, do síndico que nos assiste agora e do vizinho que normalmente sofre com essas locações do aplicativo Airbnb por conta da alta rotatividade e falta
de preparo dos frequentadores que estão ali temporários em relação às normas do condomínio, que normalmente causam perturbação ao sossego da coletividade por não entender como funciona um condomínio residencial. E preste atenção, vamos destacar novamente a linha A do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 11.771 de 2008. Vejam só na sua tela a importância do destaque que estamos fazendo agora. Convenção de condomínio com previsão de prestação de serviços hoteleiros aos seus usuários, condôminos ou não, com oferta de alojamento temporário para hóspedes. Gente, olha só, entendemos que a convenção do condomínio tem que prever a situação da hospedagem, conforme a lei de turismo que estamos tratando. Doutor Condomínios, gostaria de fazer uma pergunta. A nossa convenção, ela não trata nada sobre turismo. Ela, na verdade, não fala sobre nada. Eu, como síndico, eu posso proibir o proprietário de alugar a sua unidade residencial através do aplicativo Airbnb ou outros aplicativos congêneres? Aí eu respondo a você, senhor síndico, senhora síndica. Sim, independente da previsão na convenção, vocês podem proibir-se. Primeiro, porque a previsão de ser unidade residencial ou não legaliza o turismo no condomínio, que deve seguir normas bem rígidas, sob pena de sofrer processos de hotéis, de pousadas, que normalmente pegam essa lei e todos os seus artigos eles levam a sério e tem que fazer o cadastro e todas as regulamentações tributárias e alvarás conforme dispõe o órgão fiscalizador. Então, a partir do momento que um condomínio é destinado para fins residenciais, independente da previsão, preste atenção, independente da previsão de funcionamento residencial, deve constar uma previsão de funcionamento turístico para legalizar a locação temporária das unidades residenciais pelo aplicativo Airbnb. Exatamente. Isso é fundamental, todo mundo tem ideia. Agora, uns vão perguntar, olha, a minha convenção não tem a previsão de funcionamento para turismo, para locação temporária, mas diz lá que as unidades são destinadas para fins residenciais, que o condomínio é destinado para fim residencial. Gente, o condomínio que possui essa convenção falando isso de forma clara, está mais tranquilo ainda em relação ao tema que estamos tratando. Porque ele ainda, além de não dar a previsão para turismo, ele deixa de forma taxativa que ali é só para fins residenciais. Ou seja, nem fins comerciais, nem fins turísticos. Ah, tá. Mas a gente pode alterar a convenção para colocar: eu sou um proprietário, desejo alugar minha unidade, eu posso alterar a convenção e para que ela preveja a situação da locação temporária da minha unidade, conforme o aplicativo Airbnb? Você pode sim. E pela convenção, para se ter alteração, já vimos em vídeos anteriores que precisa-se de um quórum de 2/3 dos proprietários para alterá-la. Mas não é só essa situação que está condicionada, porque não basta só alterar a convenção do condomínio para legalizar a situação da alocação do aplicativo Airbnb. Precisa-se de unanimidade dos proprietários para alterar a destinação do condomínio,
que nesse caso, se acontecesse, seria uma destinação múltipla, residencial e turismo/comercial. Ou seja, nós já estamos falando de um quórum de totalidade para legalizar a situação. E não bastasse isso, como dito anteriormente, o condomínio precisaria se preparar para fins de hospedagem, tendo em vista que isso é um estabelecimento, conforme a lei turismo diz, são estabelecimentos que têm que seguir regras bem definidas e sérias para receber os seus hóspedes com segurança. Por isso que a lei de turismo regula esse tipo de situação. E aí, não bastasse as leis que nós dizemos agora, temos as decisões pelo Brasil afora. O egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele julgou que lá não pode alugar para fins de aplicativo Airbnb, entendendo, dentre outras situações, o seguinte, veja só na sua tela o destaque. A prática do Airbnb caracteriza as atividades comerciais e de hospedagem, vedadas pela Convenção de Condomínio Residencial. Vejam só, começamos a ter um exemplo de jurisprudência no Brasil. Ele fala que a prática do Airbnb, ela é comercial, ela é turística, e se um condomínio tem uma destinação residencial, portanto, os proprietários de suas unidades residenciais deverão manter essa mesma finalidade e não auferir lucro com suas unidades para locações curtas, cujo destino é turístico e, evidentemente, de cunho comercial lucrativo. Olha só a decisão do Superior Tribunal de Justiça, através da terceira turma, no final de 2021, o que eles decidiram? Veja na tela de vocês. O condomínio pode proibir locação por temporada. Para os ministros do STJ, não há ilegalidade na restrição colocada pelo condomínio e esse tipo de locação pode afetar o sossego e a segurança do local pela alta rotatividade de pessoas. Gente, nós já estamos tendo jurisprudência no STJ sobre o tema, em linhas bem claras, decidindo que o síndico, representando o condomínio, pode proibir o aplicativo Airbnb. Isso é muito importante, porque até então nós temos uma luta, uma queda de braço entre Airbnb e condomínios. O Airbnb quer enquadrar os condomínios na lei do inquilinato, que nós falamos lá atrás, a lei 8.245/91, que diz que pode ter aluguel por curta duração. O que nós falamos que a palavra moradia define e separa a situação da lei de inquilinato para a lei de turismo. Então, nós já temos uma situação mais favorável ainda ao condomínio. Além das leis que separam muito bem a questão jurídica do aplicativo Airbnb, nós já estamos tendo decisões, inclusive de órgão superior, que trata sobre temas de lei, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o condomínio pode proibir a locação pelo aplicativo Airbnb. E o detalhe interessante, essa decisão da terceira turma no final de 2021 não foi a primeira. Em abril do mesmo ano, teve a decisão da quarta turma do STJ, decidindo no mesmo sentido.
Ou seja, nós já temos a possibilidade, já há uma unificação de jurisprudência sobre o tema que pode ser alegada em processo judicial do condomínio contra o proprietário que não está seguindo adequadamente as leis e as normas do condomínio. E aí a gente coloca na tela de vocês essa decisão que teve no final de 2021 do Superior Tribunal de Justiça, para que vocês guardem a importância dela sobre o tema. Vejam só. Trata-se do recurso especial 1.884.483. A gente observou então que não tem somente as leis regendo o tema de forma clara, mas também jurisprudências, dizendo através dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e também de desembargadores de tribunais pelo Brasil afora, dizendo que o condomínio pode barrar a aplicação da locação do aplicativo Airbnb. Pessoal, esse é o tema polêmico de hoje. Nos colocamos à disposição de todos vocês. Os artigos foram todos colocados no vídeo. Nas nossas descrições aí do vídeo, vocês abram que nós vamos colocar o número do recurso especial e as leis que a gente tratou aqui hoje para falar sobre um tema que tem trazido muita polêmica nos condomínios residenciais. Lembre-se, como sempre, acompanhe o nosso canal, no sininho, curtam o nosso vídeo e lembre-se, lá no condomínio de vocês, digam, aqui não, aqui eu entendo de condomínios. Até breve.